Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdo de memória para os canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na sessão Senta que Temos História do Projeto REC. Nessa sessão a gente recebe especialistas das mais variadas áreas do conhecimento e a gente conversa aqui sobre temas que foram assunto de reportagens, fotografias e outras peças que formam aqui o acervo do SEDOC à Tarde. Hoje a gente está aqui com o professor Carlos Caroso, mas ele vai se apresentar melhor. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigado pelo convite. E me apresentando melhor é dizer que eu sou professor da UFBA há bastante tempo, quase meio século, né? 47 anos, e sou antropólogo. E venho trabalhando com vários grupos sociais diferentes, desde indígenas, que foi o início da minha carreira, né, aqui na Bahia, indígenas Pancararé, né, a polono-brasileiros no sul do Brasil, né, camponeses de origem polonesa, né, no sul do Brasil, no Paraná, mais especificamente, Colônia Murici, Ceará, com moradores numa fazenda, né, tradicional, muito intensa, venho trabalhando também desde 1982, devo voltar lá agora. Eu sempre volto aos lugares que trabalhei, que me dá satisfação, levar o retorno para as pessoas, contar histórias, ouvir as histórias e contar as histórias minhas durante esse tempo. E mais recentemente nós temos trabalhado, né, desde 2012, começamos a trabalhar exatamente com a Baía de Todos os Santos, né, nas comunidades da Baía de Todos os Santos, provocadas pelo pedido da FAPESB, à época, de organizarmos um livro, uma coletânea sobre Baía de Todos os Santos. O título era Baía de Todos os Santos, Aspectos Humanos, está disponível online, pode ser lido gratuitamente, não bastante grosso. Pois é, e vocês já perceberam, né? O tema aqui é Baía de Todos os Santos. Afinal, no dia 1º de novembro, a Bahia completou 522 anos de achada pelos colonizadores portugueses, né? E por isso o Américo Vespúcio, né, vai lá e batiza como Baía de Todos os Santos por conta do dia da festa de Todos os Santos, né, católica, né? Então, professor, a gente aqui analisando a coleção de reportagens de à tarde, né, uma vasta coleção, né, afinal, jornal 1912, e a gente percebe ali que tem uma trajetória sempre de dar um tipo de enfoque histórico, né, sobre a Bahia, depois, digamos assim, com foco mais nas competições esportivas, né, as corridas de embarcações, as regatas, que ainda são muito comuns, e por fim ali, a partir da década de 90, 2000, que se começa aqui no jornal a dar uma ênfase mais forte, né, à questão ambiental. Como a gente sabe que os jornais são mediadores aí, né, dos variados grupos sociais e apenas vão reproduzindo o que está naquele momento mais em evidência. Dá pra gente mais ou menos tentar explicar por que essa mudança, né, de discurso em relação à Bahia? Eu gostaria só de começar falando um pouco, se eu fosse indígena, não é? Todos nós, grande parte de nós, nem todos, né, tem uma ancestralidade indígena e afro-brasileira, né, africana, por conta de toda essa mistura que houve no país, não é? Mas, obviamente, isso não faz com que se diminua o preconceito racial, entre outros preconceitos, né, étnico-racial. Eu começaria, se eu fosse indígena, por conta dessa explicação, no caso de Ailton Krenak, que ontem eu vi uma participação maravilhosa dele no programa de Bob Fernandes, né, eu diria que a Bahia foi invadida, né, em 1501, no dia 1º de novembro. Né, invadida pelos portugueses, como teria sido por outros, se não tivesse sido os portugueses, que era aquele um tempo de expansão da Europa. E dominação. Né, e dominação. Então, a Bahia, o acidente geográfico, Baía de Todos os Santos, que tornou-se Baía de Todos os Santos, e nós todos chamamos dessa maneira, era conhecido por várias denominações pelos indígenas. Eu não conhecia até essa semana, quando eu fui verificar, porque comecei a ler um pouco mais sobre outras questões da Baía de Todos os Santos, também foi Paraguaçu, né, para grupos indígenas específicos. E Quirimurê. Um parêntese, professor, o maior rio baiano. O maior rio baiano. De integração baiana, 600 quilômetros de extensão, né, abastece mais de 80 municípios, inclusive a capital, e que tem a sua foz na Baía de Todos os Santos, né, em Barra do Paraguaçu. Que é Água Grande. O significado é água grande. Né? É também chamada de Quirimurê, que é mar interior.
podemos usar a palavra mar interior, água interior, mar interior, né? Chamada Quirimurê. E este nome se popularizou muito recentemente por conta de fundações, de Sim. programas, de uma série de coisas assim. Hoje está mais na memória da gente a ideia de Quirimurê. Aliás, surgiu de poucos anos para cá. Né? Tem editor, inclusive, editor é Quirimurê. Então, o que a gente está falando aqui é de um espaço geográfico, né, que está aí presente há alguns milhões de anos, né, e que foi apropriado inicialmente pelos indígenas, por indígenas, né, outros, né, anteriores, inclusive os Tupinaé foram derrotados e expulsos pelos Tupinambá. Possivelmente teve índio G nessa área também, tem registro Guaranis, disso. né? Guaranis mais Que para o estava sul, pro né? sul, né? E Quiriri. Inclusive há registro da presença Quiriri também, que está presente na Bahia hoje, né? Então, a Baía de Todos os Santos foi um palco, de fato, de presença indígena muito forte, que antecedeu tudo isso que está aí, né? O achado arqueológico, o paleontológico mais antigo da Baía de Todos os Santos, se explorou muito pouco. Valentim Calderon fez isso no início da década de 70, fim da década de 60, é exatamente de 1.200 anos, não? Um achado de uma presença humana de 1.200 anos, mas é muito anterior. Pesquisou-se pouco, né? E destruiu-se muito. Este é um dos grandes problemas, né? E a Baía de Todos os Santos tem um papel fundamental, que eu estou chamando a atenção aqui, que a gente pensa muito Baía de Todos os Santos, o que está em frente a gente. Isso. Né? A gente morando em Salvador, né? É histórica, vê isso aqui, né? no máximo que atravessa se tem Itaparica do outro lado. Do outro lado, é verdade. Né? O fundo da Baía de Todos os Santos é muito diversificado, vários grupos sociais diversificados, várias cidades diversificadas e maltratadas. Maltratadas todas elas. E a última cidade, né, que fecha a Baía de Todos os Santos, que é exatamente a cidade de Jaguaripe. Está lá na pontinha, né, distante para se chegar lá. Não precisava ser assim, poderia ter acesso mais fácil, né, e ter desenvolvido de uma outra maneira. Então, o pensamento hoje é de resolver isto, como se resolvesse, e não vai resolver, vai agravar, construindo uma ponte entre Salvador e Itaparica, que na verdade vai empobrecer Itaparica. Né? Itaparica se tornará mais um subúrbio de Salvador, a ilha de Itaparica. A construção dessa ponte, o projeto dessa ponte, né, de fato causa uma série de problemas à Baía de Todos os Santos, às populações do entorno, cria um canal de tráfego intenso, né, e exclui todos os outros municípios. Quando eu falo que Salvador não é o único município, é exatamente nesse sentido. Todos os outros municípios serão excluídos dos possíveis benefícios de um anel no entorno da Baía de Todos os Santos, que foi proposto, por exemplo, pelo professor Paulo Armindo. Agora, professor, uma coisa, a gente está falando aqui sobre tudo que está presente dentro da Baía de Todos os Santos. E quanto ao patrimônio dela, tudo que tem de histórico dentro dela, dessa imensidão, quais são os principais desafios hoje? Preservar, né? Manter o patrimônio. Né? Essa é uma das questões fundamentais. Nós estamos perdendo gradativamente coisas fundamentais. Né? Estamos perdendo objetos, estamos perdendo edificações, estamos perdendo paisagens fundamentais. Sim. Né? Com exatamente essa falta de acompanhamento, de fiscalização e de manutenção. E tem um detalhe, né, professor? A gente tem um patrimônio visível, né? Os Sim. fortes, né? O próprio complexo, né, do convento de Santo Antônio. É Santo Antônio? O convento é de Santo Antônio, a igreja é de São Francisco. São Francisco, no Iguape, né, na Bacia do Iguape, em Cachoeira, né? E a gente tem ainda um patrimônio que a gente não vê, que é o patrimônio subaquático, que tem sido uma das suas especializações, né? Eu queria que o senhor falasse também desse patrimônio, né? Ótimo. Que fica ali submerso. Ótimo que você lembra isso, né? Porque, de fato, claro, patrimônio visível, mas esse patrimônio terrestre é em grande parte invisível, porque nós não vamos lá. Sim. Está se acabando lá, não é? Sem qualquer tipo de manutenção. Nós trabalhamos nesses quilombos, né, da área de Cachoeira e tem lá várias edificações, vários bens que são muito importantes serem preservados como lembrança da nossa cultura, para educar os nossos jovens, né, para que eles no futuro possam valorizar isso, né, e também, obviamente, para
servir como coisas a serem vistas, observadas pelas pessoas de fora. Saber como foi a escravidão no Brasil, por exemplo, a escravização de pessoas no Brasil. Isso está lá presente, vários monumentos a isso. A vergonha que foi, mas tem que ser lembrado para que não aconteça mais. E tem esse patrimônio que está embaixo d'água. Então, esses afundamentos, por exemplo, navios, nós estamos falando aqui de registro de aproximadamente 150 afundamentos na Baía de Todos os Santos de médio e grande porte. Conhecemos 12, são visitados 12. Desses 150? Desses 150. 12. Alguns não têm qualquer conhecimento por falta de pesquisa, por falta de pesquisadores, por falta de pessoas que trabalhem nessa área e de maneira responsável. Porque muitas vezes são piratas que acabam depredando tudo e largando o que resta lá. O senhor é o coordenador do Observa Bahia, que é um projeto multidisciplinar, mas mais do que isso, é um projeto, inclusive, que envolve outras universidades além da UFBA. Então, eu queria que o senhor contasse a história do Observa Bahia, quando ele começou, o que é que ele tem encaminhado até agora. O que é o Observa Bahia? Bem, nós tínhamos interesse em Baía de Todos os Santos, pela proximidade, trabalhando em outro local, e articulamos, a FAPESB na época nos pediu para escrever, nos propôs escrever, organizar um livro sobre Baía de Todos os Santos. Nós juntamos pesquisadores baianos de vários tipos, de historiadores, arquitetos, que era sobre aspectos humanos, historiadores, arquitetos, antropólogos, e resgatamos bastante dessa memória, inclusive, do que estava aí presente, artigos que tinham sido publicados, sido perdidos, e pessoas que nunca tinham posto para fora o que estava escrito, faltava pôr para fora. E articulamos tudo num livro chamado Baía de Todos os Santos, Aspectos Humanos, que eu já mencionei, que está no site do Observa Bahia, observabahia.ufba.br. Pode ser adquirido lá gratuitamente, site do UFBA, Tá na Amazon também, não sei se vendido. A gente vai colocar aqui, gente, o link para você acessar. Tem várias publicações que pode fazer download. Pois mas essas são gratuitas. O site do Observa Bahia. E tinha sido antecedido por estudos na área geomorfológica, geográfica, geomorfológica, aspectos naturais da Baía de Todos os Santos. Então nós organizamos esse livro, foi lançado, e o Observa Bahia começou a partir de um edital, de fato, para concorrer a recursos no Pronex, que nos permitisse dar continuidade a esse estudo. Ou seja, não fomos a campo, escrevemos com o que sabíamos e que conhecíamos anteriormente, o dado já registrado, porque não havia recurso para isso, nós entramos para exatamente dar continuidade a isso, estudando a Baía de Todos os Santos. E criamos uma equipe integrada por geólogos, por biólogos, antropólogos, historiadores. Gente de tecnologia da informação. Gente de tecnologia da informação. De comunicação. Comunicação, Cleidiana é um exemplo. De comunicação. E pegava as universidades daqui, naquele momento, que eram, de fato, nossas parceiras. O caso da UFES, o caso da UFRB. São 10 anos agora, mais de 10 anos, 11 anos aproximadamente, nós criamos o Observa Bahia, que é um grupo de pesquisa registrado no CNPq, e na verdade nós criamos o registro do Observa Bahia, que pode estar habilitada, por exemplo, ter CNPJ, se quiser, para captar recursos exatamente para que a gente possa dar prosseguimento às pesquisas. Nossos principais financiadores têm sido CNPq, FAPESB. Vários projetos posteriores a esse início, esse Pronex, que nos permitiram, de fato, estudar festas, estudar saúde, festas. Cleidiana é uma das participantes intensas do projeto de festa. Fátima Tavares, que coordena essa parte do projeto de festa. Então, a gente tem feito vários estudos. Tem muita coisa, professor? Patrimônio, saberes tradicionais, Pois é, saberes tradicionais, saberes terapêuticos tradicionais. Antropologia da alimentação. É muita coisa. É muita coisa. E nesse momento, nós estamos produzindo alguns vídeos etnográficos exatamente sobre saúde quilombola, racismo em saúde. O título gera racismo em saúde. Isso, vulnerabilidade das populações. Vulnerabilidade dessas populações, que é a nossa material. grande preocupação, de fato, como essas populações se encontram em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade ambiental,
não é? Questão do racismo ambiental, que está muito presente. Sim. Não é? Antropologia subaquática, né? E a antropologia subaquática, que nosso Muita coisa, participante muita principal é exatamente Rodrigo Torres, né? Que está na Universidade, está na Universidade de Punta del Este nesse momento, então faz parte do programa, e Samila Ferreira, né? Que é ela que cuida da parte ela que virtual, cuida né? da parte de virtual. Mais lúdica, digamos assim, né? De como você transforma tudo isso, né? Numa experiência sensorial, né? Exatamente. Parte Então, tecnológica. nesse momento, por exemplo, nós montamos junto com um professor de geociências, aliás, aqui, ele é recente aqui, começamos nossa colaboração há pouco tempo, ele entrou no grupo também. Tem em exposição, acho que vai até o fim do mês, é o dia 14, 15 de novembro, qualquer coisa assim, no Museu Náutico. Está lá uma exposição sobre a viagem de Darwin aqui na Bahia. A estada de Darwin aqui na Bahia e a questão do oceano. O título da exposição é Oceano Presente. Quem tem uma exposição temporária vai terminar lá. E aí tem uma parte muito interessante de virtualização. Por exemplo, o próprio jovem na época, quando esteve na Bahia, Darwin esteve na Bahia em 1822, passou 20 dias, ele relata isso no diário de maneira maravilhosa, como fantástico. ele de fato teve uma experiência inacreditável em ver as matas, a natureza, o canto dos pássaros, o subúrbio ferroviário, que era Floresta Atlântica naquele momento, e a participação do intrudo no carnaval da época, que ele ficou apavorado e fugiu. E fica apavorado com a escravidão também, né? Ele fica chocado. E fica chocado com duas coisas, a corrupção no país e a escravidão. E a escravidão. A escravidão, ele fica chocado com isso, ele comenta no seu diário os 20 dias que teve aqui. Um momento ele teve doente, inclusive, contraiu alguma doença, e ficou no navio e tal, mas ele relata de maneira muito simpática, e muito passional, de fato, romântica e passional, a estada na Bahia. Na ida embora, ele faz uma despedida, escreve uma despedida muito interessante, vale a pena ler, está disponível na internet de graça, vale a pena ler para ver a Bahia de 1822, esses 20 dias que Darwin passou aqui, e foi influência muito forte para ele pensar os trópicos. Ele diz isso exatamente. Gente, olha só, que viagem maravilhosa. E a parte virtual, esqueci de falar. Samila pegou uma imagem dele da época e pôs viva, falando. Olá, eu sou Charles Darwin. Muito obrigado por vir na exposição Oceano Presente, em comemoração aos 191 anos... O Museu Náutico no Museu Náutico. Museu Náutico no Forte Santo Antônio. O Farol da Barra. O Farol da Barra. É importante, vão lá. Está muito interessante a exposição, sobretudo desse ponto. É muito mais voltado para a questão do oceano, mas essa sensibilização de colocar Darwin presente lá e falando um pouco, mostrando algumas fotos, desses afundamentos. Desses afundamentos estão lá, toda a exposição são cartazes, na verdade, são posters, cartazes. A gente chamava cartazes antigamente. Agora é pôster. Chamando de posters, são posters, Eu não tive tempo de ainda ver depois que abriu, mas participei da montagem. E essa parte, por exemplo, de Darwin, a gente pode lidar com inteligência artificial de maneira muito positiva, é o caso aí. Você pôr Darwin falando sobre a Bahia naquele momento, dando boas-vindas às pessoas e falando como será interessante essa experiência de estar ali presente, Óbvio, isso faltou uma coisa, que foi um sotaque inglês, que ela queria que eu arranjasse alguém com sotaque inglês, falando português, sotaque inglês, e naquele momento não ocorreu, Tá vendo, gente? Aqui nos canais do Grupo à Tarde, sempre tem informação qualificada, fiquem ligadas, fiquem ligados. Obrigada, viu, professor? Obrigado a você, obrigado pelo convite, obrigado a você, foi excelente estar com vocês. Mais uma vez, gente, muito obrigada e até a próxima.